primeira coisa, né, eu vou começar com uma provocação aqui para o chat. Né? Quem vai ganhar as eleições norte-americanas? É o que eu ouço todos os dias. Né? Todos os dias as pessoas me perguntam isso aí. Quem vai ganhar as eleições norte-americanas? Você que acha que é o Trump? Escreve aí, Trump. Você que acha que é a Kamala? Escreve aí, Kamala. Trump ou Kamala Harris? Quem vai vencer? Nós vamos falar, né? Enfim, essa análise aqui. Vamos fazer essa análise aqui, tá certo? Primeira coisa que nós vamos fazer, então, é entender como é que funciona as eleições norte-americanas. Como é que elas funcionam? Então, veja, qual que é a grande confusão que você tem nos Estados Unidos e para quem analisa coisa de fora, tá certo? Qual que é a grande confusão que você tem? A grande confusão é porque nos Estados Unidos são 50 eleições. Não é apenas uma eleição. São 50. Porque são 50 estados. E como os Estados Unidos, ao contrário do Brasil, é uma confederação de estados, o Brasil é uma federação. Isso dá um grau de unidade para o Brasil muito maior. Parece que o chat está meio trumpista aí. Não... Na verdade, é para você falar quem que você acha que vai ganhar, não é quem que você quer que vai ganhar. Depois eu até posso perguntar quem que você quer que vai ganhar. Mas é quem que você acha que vai ganhar. Alguns aqui na Câmara, mas bastante gente no Trump. Bastante gente, Câmara chegando. Quem que você acha que vai ganhar? Depois a gente pode perguntar quem que... Tá certo? Tem um pessoal mais confiante aí, já sabe quem ganhou, inclusive, tá certo? Já votaram cerca de 50 milhões de pessoas, né? Vamos falar sobre isso. Mas, então, são 50, né? É uma confederação. A confederação é diferente da federação. O Brasil é uma república federativa. República Federativa do Brasil. Isso significa que o poder federal, a unidade federal, ou seja, Brasília, no caso, tem uma força sobre os estados muito maior do que no caso de uma confederação, que é como os Estados Unidos foram pensados. Na verdade, os Estados Unidos são 50 Estados Unidos da América. Algum amigo que nos assiste do Canadá aí vai né, lembrar que é uma piada infame que diz que o Canadá é o 51º estado, tá certo? Mas, nesse caso, eles não votam para os Estados Unidos. Não? Tem lá o Trudeau lá. Então, são 50 eleições. Cada eleição... Então, pensa 50 eleições diferentes. Cada eleição tem o seu próprio modo, tem a sua própria peculiaridade, se organiza de uma maneira. Então, tem estados que pode votar antecipado, tem estados que é no dia, tem estados que você pode votar pelo correio, tem estados que você não pode votar pelo correio, tem estados que você vota pelo correio. No entanto, o voto só é contabilizado no dia. Nós vamos falar sobre o dia. Isso vai ser, talvez, aqui o grande ponto da nossa discussão aqui, falar o que nós podemos esperar do dia 3. Eu já adianto que está sendo armado um cataclisma para o dia 5, a terça-feira. Eu acho que eu falei dizer. Para o dia 5, para a terça-feira. Um cataclisma com relação à apuração desses votos. Que só é possível decorrentemente, né, dessa, digamos, do ponto de vista brasileiro, né, eu vou colocar entre aspas, essa bagunça que são as eleições lá. Que, na verdade, é decorrente, né, é isso que é preciso entender, o conceito, da autonomia dos estados. Cada estado tem a sua autonomia para fazer a sua eleição. Então, tem estado que vota junto com outras questões, junto com o presidente da República, ele vota com outras questões, ele vota plebiscitos, né, com relação àquele estado, plebiscitos locais que não estão na cédula de votação de outros estados. Tem estados que as eleições já começaram, como eu disse aqui, quase 50 milhões de pessoas já votaram, e esses votos já estão sendo contabilizados em alguns estados. Só que eles só podem ser revelados, obviamente, no dia 5. Outros estados, os votos já foram feitos, não são contabilizados. Só vão abrir as cédulas a partir, por exemplo, a Pensilvânia, que é um estado que nós vamos falar bastante aqui. É um estado-chave. As pessoas já começaram a votar, mas os votos são revelados, né, eles são contabilizados na própria terça-feira, e até meia-noite, no caso da Pensilvânia,
que é o estado-chave aqui, de todos os estados, já vou adiantar isso, de todos os estados swings, todos os estados chaves, a Pensilvânia é o núcleo, é o mais chave de todos. Vamos chegar ali. Então, primeira coisa, são 50 eleições. 50 eleições. Dessas 50, a peculiaridade geral aí, né, digamos, na verdade, né, não existe escudioxina, mas o cimento comum é que nesses estados, né, as eleições, em 48 desses estados, para ser mais específico, tem dois que a eleição funciona, digamos, como aqui no Brasil seria, proporcional. Se o sujeito ganhou, então, por exemplo, 40 votos, 40% dos votos naquele determinado estado, ele vai ganhar 40% dos votos. Se ele ganhou e o outro 60%, né? Mas em todos os outros estados, em 48 dos 50 estados, que são, digamos, é o que define mesmo, a eleição lá é all-in. Quem ganha, ganha tudo. Então, por exemplo, quem ganhar na Califórnia não ganha proporcionalmente ao número de votos que ele teve. Suponhamos que quem ganha na Califórnia é sempre os democratas. Então a Câmara certamente vai ganhar lá. Suponhamos, então ela vai ganhar de 80-20. É um estado democrata. Vamos colocar assim, ou 70-30, ou 80-20. Ela não ganha 80% dos delegados. Ou se for 70-30, ela não ganha 70% dos delegados. Ou se for 51-49, ela não ganha 51% dos delegados e 49% dos delegados que correspondem aos votos vão para o Trump. Não, é all-in. Se ela ganhar 51% dos delegados, ela ganha 100. Assim como se ela ganhar 60, 70, 80, 90 e por aí vai. Então, quem ganha no Estado, a primeira coisa que nós precisamos entender é, quem ganha no Estado, ele ganha tudo. Ele ganha todos os votos daquele Estado. De maneira que alguns estados, grande parte dos estados, a esmagadora maioria dos estados, pela composição demográfica, eles já são tradicionalmente republicanos ou eles já são tradicionalmente democratas. Todos já sabem quais estados são republicanos e quais são democratas. Com exceção de meia dúzia, que um ou outro ali varia todo ano. Esse ano são 7. É sempre isso. 6, 7, às vezes pode ter uma a mais, uma a menos, né? Que são os chamados swing states. Os estados que são independentes, que são autônomos, digamos assim. Você não sabe, ninguém sabe, se ele vai votar nos republicanos ou se ele vai votar nos democratas. Todos os outros estados já se sabe quem vai votar. E quem ganhar em cada estado não ganha por a porcentagem do que ele ganhou. Ele ganha tudo. Então, exatamente por ganhar tudo e não a porcentagem, é que pode dar uma distorção final com relação ao número de delegados e com relação à votação total. Então, são dois resultados. O que vale é o número de delegados. Não é o resultado da votação na população. Por causa desse critério que eu acabei de explicar. Porque se você ganhar no Estado, você ganha todos os delegados. Então, como é que funciona? Cada Estado ele tem um número de delegados proporcional ao número da população que tem nos Estados Unidos. Então, os estados que têm mais gente, mais população, que tem uma população maior, tem um maior número de delegados. Os estados menores, em população. Então, por exemplo, o Alasca tem 2, 3, 4 delegados. A Califórnia, que é o estado que mais tem delegados, tem dezenas, 40, 50 delegados. Não lembro agora de cabeça. Mas são dezenas de delegados. Entende? Então vai ser proporcional à sua população. Então é como se, por exemplo, aqui no Brasil, São Paulo, o voto de São Paulo, ele fosse ter um número maior de delegados, em primeiro lugar, depois Minas, que é o segundo maior colégio eleitoral, porque proporcionalmente ao mapa eleitoral é onde estão as maiores populações. Os estados que têm menores populações teria menos delegados.
maior população, maior delegado. Maior número de delegados. Número mágico. Eu vou falar de dois números mágicos aqui. Primeiro com relação aos delegados, depois na votação geral. Número mágico, tem que se entender aqui, para entender as eleições americanas, 270. Quem chegar em 270 delegados, primeiro vence as eleições. Quem chegar em 270 delegados. Por quê? Porque ao todo são 538 delegados, que é um número par. Vai observar aqui os nossos alunos aí, os nossos matemáticos mais atentos. De maneira que pode até empatar, o que é extremamente improvável, mas não é impossível. Se empatar, o que acontece? A eleição é decidida no Congresso. Então, quem fizer a maioria no Congresso é que vai levar. Ou seja, se o Congresso for, na maior parte, democrata, eles vão escolher a Câmara. O Congresso for, na maior parte, republicano, eles vão escolher o Trump. E o Senado define quem vai ser o vice-presidente. Então, tem essa coisa, né? Mas isso é uma coisa imponderável, né? É uma anomalia. Então, o número-chave que nós vamos ter na cabeça é 270. Você chegou em 270 delegados, venceu as eleições, que é 50% mais um dos 538 delegados. Não? Mais de 50% dos 538 delegados. Dessa maneira, vamos pensar o seguinte, né? O sujeito, ele pode ter mais de 270 delegados, 270 ou mais, sem ter tido uma votação maior em termos de população. Por quê? Porque teve estado que ele ganhou de 51 a 49, por exemplo, de 55 a 45. E só que ele levou 100% dos votos, dos delegados. Mas a população, quase metade daquele estado, 40% daquele estado, não votou nele. Por isso que quando você vai contabilizar geral, pode ser que o voto da população escolha um, mas a proporção do número de delegados elegeu outro, que é o que interessa. Então, essa é a questão. Isso foi decidido lá no... Tá certo? No longínquo século XVIII, por causa das composições demográficas dos Estados Unidos. O pessoal está muito longe, né? Eles não podem votar, então nós temos que escolher representantes. E os Estados Unidos tiveram uma Constituição só até hoje, só tem uma Constituição, que eles, pelo menos, se orgulhavam bastante, né? Como a grande carta, digamos, defensora da liberdade e da igualdade, ou das liberdades, perdão, né? Acima de tudo, das igualdades e de oportunidades. Para eles, igualdades, obviamente, igualdade e oportunidade. Mas que vem de lá. Então, pensando no mapa eleitoral norte-americano, nós temos uma espécie de melancia azul por fora e vermelha por dentro. Azul são os democratas. Então, nós temos uma espécie de melancia azul. São todos os candidatos que votam nos democratas, né? Os estados que votam nos democratas. Se você pegar a costa norte-americana, ela é democrata. E o interior é republicano, é vermelho. E isso está extremamente polarizado, né? É cada vez mais polarizado, ao ponto de você saber, em linhas gerais, assim, quem é republicano e quem é democrata praticamente pelo CPF. Pelo CEP. Você sabe se o sujeito votou na Câmara ou se ele votou ou vai votar, enfim, no Trump ou na Câmara. Pelo CEP dele, pelo endereço. Porque você consegue olhar o mapa americano assim, norte-americano assim. Com exceção dos chamados swing states. 7 estados. Então você já sabe quem é vermelho, quem vai ganhar todos os delegados e quem vai ganhar alguns delegados. Por isso que o Trump, por exemplo, ele não faz a campanha, praticamente, em estados que ele sabe que ele vai perder. Que ele sabe que é democrata. Por quê? Porque ele vai perder tempo, ele vai perder dinheiro, não vai adiantar. Se ele ganhar 10% de votos ali, ou se ele ganhar 49%, dá na mesma, ele vai perder todos os delegados. É all-in.
Quem ganha, ganha tudo. Então, toda a campanha é concentrada nos swing states. A mesma coisa a Kamala Harris. Então, por exemplo, o Trump sabe que não vai ganhar em Nova York, cidade da costa, ou não vai ganhar na Califórnia, por exemplo. Então, ele nem faz campanha lá. Campanha sistemática. Ele pode ter feito um evento ou outro, mas não é mirando o público de lá. Ele faz de lá para pegar os swing states, para atacar os swing states, para mirar nos swing states. A mesma coisa a Kamala Harris. A Kamala Harris não vai praticamente, não faz, tá certo? Não vai para o Texas, não fazer campanha, porque ela sabe, é um estado que tem bastante delegados, ela sabe que tem ali, é um estado vermelho, né? Um estado republicano. Então, esse interior que é decisivo, né? O interior ele é republicano. Né? E ali estão os chamados rednecks, né? Que seriam os pés vermelhos. Né? Então, tem toda uma América profunda. Enfim, eu não vou entrar aqui agora, mas nós vamos entender essa questão do mapa, né? da melancia azul por fora e vermelha, né? Por dentro, né? E republicana. Então, o que interessa são swing states. Nós vamos falar de cada swing state e como é que está cada swing state. Né? E como é que vai cada campanha em cada swing state. Quem vencer nos swing states leva os delegados dos swing states, de cada estado pêndulo. Portanto, isso vai somar aqueles estados que eles já vão ganhar, eles já sabem que vão ganhar. O Trump já sabe que vai ganhar no Texas. A Câmara já sabe que vai ganhar em Nova York, mas nenhum dos dois sabe onde vai ser, quem vai vencer na Pensilvânia. E a Pensilvânia é um estado muito importante. Foi lá, inclusive, que o Trump levou o tiro, sofreu o atentado. Foi lá que o Trump sofreu o atentado, e lá é governado hoje por um democrata, pelo Ben Shapiro, né, que é um democrata, foi até cogitado para ser vice da Câmara, né, e que, enfim, muito relacionado com as questões de Israel, né, sionista, judeu sionista, e que algumas questões nesse sentido pesaram. E que é onde praticamente o Elon Musk está morando. O Elon Musk praticamente ele se tornou um braço ativo, nós vamos falar sobre isso, se tornou um braço ativo do Trump, e ele praticamente mudou para a Pensilvânia, onde ele faz sorteios milionários, né, para poder incentivar as pessoas a votarem no Trump, certamente. Então, o que interessa são esses estados. De maneira que toda a campanha, todo o dinheiro, e é muito dinheiro, tá? A campanha da Câmara já arrecadou e gasta, né, e com declarações enfim, né, oficiais, né, mais que o dobro da campanha do Trump. Tem fundos, né, que envolvem mais que o dobro da campanha do Trump, embora o Trump tenha personalidades aí das Big Techs, como o próprio Elon Musk, ele não é o único, que estão do lado dele e que tem feito, né, bastante barulho, aí, como nós vamos ver, movimentos, enfim, fortes. Mas todo o dinheiro, toda a campanha, todo o horário eleitoral, a publicidade, a força, tudo ali é feito naqueles 7 estados. O Trump hoje, por exemplo, teve em 3 dos 7 estados. Ele passou em 3. Né? A Câmara já visitou 7 várias vezes. E vai visitar até a véspera da eleição, mais outras várias vezes. Tá certo? Então, tudo é decidido ali, de maneira que, e agora pasmem, as eleições nos Estados Unidos são decididas por cerca de 100 mil pessoas, que são os indecisos desses estados que são independentes. Porque mesmo nesses estados independentes, como o Wisconsin, por exemplo, a Pensilvânia, como eu disse aqui, o Michigan, o Nevada, que são esses estados swings, grande parte das pessoas já sabem quem eu vou votar lá dentro. Você tem uma grande parte da população lá que sabe que vai votar nos democratas e uma parte que já sabe que vai votar no Trump e nos republicanos. Mas tem uma parte que está indecisa.
mais ou menos o número de pessoas que vão decidir essas eleições é alguma coisa em torno de entre 50 e 70 mil a 150, 170 mil, em torno de 100 mil pessoas. Então, essas 100 mil pessoas que moram nesses swing states, nesses 7 estados, elas vão decidir o destino dos Estados Unidos. E assim, né? Por consequência, por conseguinte, vai interferir nos destinos de todo o sistema interestatal dos próximos anos. Então, essa é a grande questão, é olhar para estes estados pendulares, para estes swing states.